Olá, querido professor, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro sobre esse tema tão importante. Você que é professor de escola bíblica, você que é professor de pequenos grupos, que está aí na sua igreja, nessa missão tão nobre que é ensinar, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro, a nossa segunda aula de subsídios sobre oração. Nesse trimestre, nós estamos muito empolgados, muito animados para ver sobre esse tema tão importante, tão fundamental, tanto de se observar, de se estudar, mas acima de tudo, fundamental de praticarmos, pois a oração nunca é demais, nós nunca atingiremos uma plenitude na vida de oração, pois nós sempre precisamos orar mais. Na semana passada, nós tivemos o primeiro encontro que viu de forma mais geral sobre a proposta da lição, que é o quê? Uma vida de oração. A oração, a força que move a igreja, a oração, a força que deve nos mover em direção aos propósitos e à vontade de Deus. Assim, a lição passada ela foi um resumo sobre isso. Então eu quero sugerir para você, professor, já nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento da sua aula, relembrar, recapitular os seus alunos sobre o que foi visto na lição passada, sobre o que foi observado, sobre os pontos principais e, acima de tudo, sobre a ideia, desmistificar a ideia de que a oração basta você simplesmente achar bom orar. Não, você precisa orar e, acima de tudo, ter essa consciência de que nós precisamos orar, mas, acima de tudo, você deve praticar uma vida de oração. Na lição 2, nós começamos a entrar propriamente dito na didática proposta, que é o quê? Em pegar um personagem bíblico, pegar a história desse personagem e a sua relação com a oração e aplicar nas nossas vidas. E na lição 2, nada melhor do que começar com o próprio Cristo, né? As primeiras lições ali, nós temos a primeira lição e depois nós temos as três próximas lições, a lição de número 2, 3 e 4, que fala sobre o Pai Nosso, parte 1, parte 2 e parte 3. E na lição 2, nessa primeira parte do Pai Nosso, nós temos a observação sobre o início, a introdução do Pai Nosso. Por que ela foi dividida em três partes? Porque é a oração do próprio Cristo, é a oração modelo, é um ambiente onde nós precisamos com calma e com muita profundidade mergulhar e aprender com o próprio Jesus sobre como nós devemos viver uma vida de oração. Então, professor, já anuncie para os seus alunos, a maioria já deve ter observado, mas já anuncie para eles que na lição 2, 3 e 4 será apresentado em três partes a oração do Pai Nosso, essa oração modelo e fundamental. Então, já comece anunciando o texto-chave, depois de você fazer uma breve recapitulação do que foi falado na lição 1, apresente o texto-chave que foi escolhido, o texto de Isaías 64, versículo 8, que diz assim, Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Como é profundo esse texto, né? E, sobretudo, para iniciar essa parte, esse trecho da Bíblia que é fundamental para a nossa fé, para a nossa relação com Deus e para a nossa profundidade devocional. Aqui, na leitura bíblica, você vai ter separado o versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 8 do capítulo 6 de Mateus. Mas antes de falar do texto-chave, da leitura bíblica, eu quero incentivar novamente você a fazer a sabedoria diária com os seus alunos ali em sala. E, acima de tudo, novamente eu quero te incentivar a construir neles a ideia do motivo, do porquê que nós separamos essa sabedoria diária. A sabedoria diária ela é pensada, ela é organizada para que durante a semana esse aluno tenha um devocional que tenha ligação com o tema da lição. Não são temas aleatórios, não são versículos aleatórios, não. Nós pegamos versículos que, de alguma forma, tem uma ligação com a revista, com a lição proposta, e a partir disso, o aluno ele já vai durante toda a semana tendo devocionais em sua casa, em sua residência, no seu trabalho, em seu cotidiano, devocionais que tenham ligação com o tema da lição. Então, incentive-os. Você pode estar gravando pequenos vídeos para estar enviando para eles, pode estar fazendo pequenos devocionais
para estar enviando para eles, e assim eles já construírem uma relação próxima e já prepararem a terra do coração para receber as sementes que vão ser lançadas em sua alma. Então, depois disso, faça a leitura bíblica ali, que são esses versículos, versículos 5, 6, 7, 8, do 6º capítulo de Mateus, que é justamente a introdução, né? É um prefácio para o anúncio, para a oração do Pai Nosso. E por que eu comecei do versículo 5? Né? O pastor Newton, ele separou o versículo 5 justamente porque aqui Jesus ele faz alguns anúncios, né? Ele faz um prefácio, ele faz uma introdução antes de começar a orar de forma direta, né? E quais são esses alertas que ele faz? São os alertas que nós temos contidos nessa lição. Então, primeira coisa, apresente para os alunos a importância da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso como um modelo a ser replicado e ser copiado. Segundo, faça a introdução com eles a partir dessa visão da importância como um tema basilar e comece a observar junto aos seus alunos que a oração do Pai Nosso é um modelo. É um modelo a ser replicado, é um modelo a ser organizado, é um modelo a ser copiado, acima de tudo, para a nossa vida. Não é uma mera repetição, não é uma mera observação aleatória e também não é uma opção. O mais impactante do Pai Nosso é que não é só uma mera opção para que nós possamos talvez seguir. Não, é um modelo deixado por Cristo para que nós repliquemos em nossas vidas cotidianas. Assim, depois disso você vai entrar na oração, no primeiro capítulo, no primeiro tópico. O primeiro tópico da lição é sobre a oração do Pai Nosso como um modelo de vida cristã. O primeiro subtópico aqui já faz essa estrutura, né? O Pai Nosso como uma estrutura de vida espiritual. Eu quero destacar ali para vocês essa parte que está aqui, que é específica do subsídio de professor em amarelo, onde você pode estar observando ali a afirmação do Carson. O Carson diz que a verdadeira riqueza do Pai Nosso está em moldar o coração dos discípulos. Essa oração nos direciona ao entendimento profundo do amor e propósito de Deus, transformando o nosso coração. Lembra do texto-chave de Isaías que diz que Deus é o nosso Pai e Ele é como o oleiro que molda o barro e nós somos esse barro? Então, a oração do Pai Nosso tem a ação de nos moldar. Isso aqui é muito importante. A oração do Pai Nosso, ela já apresenta no seu prefácio, naquilo que antecede a oração de forma propriamente dita, esse moldar. Jesus ele diz assim, ó, no versículo 6, e quando orares, não seja como os hipócritas. Ele dá um padrão para nós. Vocês querem aprender a orar? Ok, mas antes de vocês aprenderem a orar, vocês precisam entender e saber o que vocês não devem fazer. Por quê? Porque nós temos o hábito de querer fazer da nossa forma. E a vida cristã, ela não tem como característica a execução das coisas segundo o nosso padrão e a nossa forma. Existe um padrão e esse modelo foi deixado por Cristo. Então, a oração do Pai Nosso, ela tem como mas ela tem como um plano de fundo, uma estrutura de sustentação, a intencionalidade do Pai, a partir da palavra do Filho, de nos moldar segundo a ação do Espírito Santo. Amém? O segundo subtópico aqui do primeiro tópico, ele é muito importante também, porque ele desmistifica essa ideia da repetição. É engraçado, né? A gente vê que esse prefácio que antecede, a fala de Jesus que antecede a oração do Pai Nosso, é justamente um alerta para aquilo que a gente mais vê, que são as pessoas usando o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como um mantra, como um ritual, em vãs repetições, né? Isso é muito importante, e é até falado aqui também no tópico, que as vãs o alerta de Jesus aqui não diz respeito a algo que ele não via. No versículo 6, o versículo 7, que ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus ele não fala isso aqui à toa. Ele fala isso porque era algo comum no paganismo do seu tempo, no paganismo do primeiro século, no paganismo da antiguidade.
era extremamente comum você ver as pessoas terem feitiços, repetições, orações que eram repetidas com a intenção de manipulação do divino e do sagrado. A gente vê isso em religiões, na religião do Egito Antigo, em tábuas, em estelas, em paredes, com rituais, com mantras que eram repetidos 3.500 anos atrás, há 5.000 anos. Tudo isso era comum do cotidiano da religião grega, da religião judaica, da religião grega, do mundo judaico místico, do mundo romano, do mundo egípcio. Tudo isso era comum. Rituais e palavras que eram usadas como encantamento com a intenção de manipular o divino. E aí você pensa só, Jesus dá esse alerta no verso 7 do capítulo 6, para não ser como os gentios, e nós vemos hoje muitas pessoas que usam, principalmente no catolicismo, que usam o Pai Nosso como uma vã repetição, na mesma intenção das religiões antigas de manipular a Deus, né? E como a gente vê também pessoas que em oração praticam esse ato tão fundamental, tão importante na nossa vida, como uma forma de manipular a Deus, a partir de repetições, a partir de imposições e a partir também de imposições diante de Deus. Imagina só, nós, homens pecadores, limitados, completamente carentes, dependentes da graça de Deus, muitas vezes nos aproximamos em oração, impondo a Deus: eu decreto que o Senhor tenha que fazer. Deus, ele faz o que ele quer. O Espírito Santo age segundo a vontade dele, que é perfeita e agradável. Mas muitas pessoas repetem, insistem, achando que Deus é obrigado, que pela força do pensamento Deus vai fazer, porque eles são muito bons, Deus vai fazer. E não. Esse tópico aqui, professor, é muito importante que você venha abordar com seus alunos. Que a oração não é um ambiente de manipulação. Que a oração não é um ambiente onde você vai ficar repetindo e pelo cansaço você vai ganhar de Deus. Não. A oração, ela é um ato tão importante quanto respirar, e assim você entra no terceiro subtópico do primeiro tópico, que é o quê? A oração como respiração da alma. Como eu gosto dessa frase. A oração é a respiração da alma. Da mesma forma como nós precisamos do ar para termos a vida no nosso corpo, nós precisamos da oração para ter vida em nosso espírito. Então, depois de entender que nós não oramos para ganhar as coisas, nós não oramos para manipular a Deus, nós não oramos porque nós temos um crédito celestial, não. Nós oramos porque nós precisamos, assim como o ar que nós respiramos, nós precisamos orar para construir intimidade, alinhar o nosso coração ao propósito de Deus. Amém? Aplique esse primeiro tópico e assim caminhe para o segundo tópico, que diz o quê? Já entra propriamente na lição, na oração do Pai Nosso, que é o quê? O Pai Nosso que estais no céu. Como é poderoso essa consciência dada por Cristo como presente. Por quê? Apesar do texto de Isaías 68 dizer que Deus é nosso Pai, a ideia de paternidade no Antigo Testamento, de Deus como Pai, é algo extremamente raro. Você vê pouquíssimos versículos onde a paternidade de Deus para nós era expressada. Deus era visto como Senhor, como Deus, como Criador, mas raríssimas vezes foi apresentado como Pai. E Jesus, ele muda essa ótica. Jesus, ele gasta e ele anuncia em todas as oportunidades que Deus é o nosso Pai, é o Pai nosso. E aqui, o primeiro ato da oração, a primeira palavra dita por Jesus como modelo de oração é o quê? Pai Nosso. E aqui é muito importante porque o pronome não é coletivo, não é possessivo e nem na primeira pessoa, o meu Pai. É um pronome em terceira pessoa, o nosso Pai. O Pai não é unicamente de alguém.
ou o meu, ou o seu, não é o nosso Pai. Então, o primeiro ponto que você tem que abordar nesse segundo tópico é o quê? A ideia de que a oração do Pai Nosso revela intimidade. Ela apresenta quem é Deus e apresenta a sua característica de Deus que diz respeito a nós, que é o quê? O Pai Nosso. Como isso é poderoso. Tantas pessoas vivem vidas limitadas porque não entendem Deus como um pai, né? E aqui a partir disso no segundo subtópico, apresentando que Deus não é só um pai, ele é o Pai celestial, de natureza perfeita, imutável, amorosa, misericordiosa e completa. Porque muitas pessoas relacionam a sua vida, a sua experiência pregressa de paternidade, seja boa ou ruim, com Deus. E Deus não é semelhante ao meu pai terreno. Deus é infinitamente melhor. Meu pai pode ter sido o melhor homem da terra, mas Deus nem se compara, a bondade de Deus nem se compara à bondade de um homem. De igual modo, meu pai terreno pode ter sido a pior pessoa do mundo, mas isso não reflete a natureza de Deus, que é um pai bondoso, de amor, misericórdia e justiça. Então, apresente para a sua turma que essa primeira frase de Jesus é muito poderosa, revelando, primeiro, um caminho de intimidade e, segundo, uma reorientação de paternidade. E a partir disso vai para o terceiro subtópico, que diz o quê? O pai que espera com amor. A expressão Pai Nosso revela o amor paternal de Deus. E aqui o pastor Newton faz um link com a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo revela assim, uma parte da identidade, da personalidade de Deus que nós precisamos entender e fazer uso, que é o quê? Daquele pai que espera o seu filho em amor, pronto para perdoar aqueles que o buscam em verdade e em espírito. Como isso é poderoso, né? E a partir disso, aplique junto à sua turma e caminhe para o terceiro tópico, que apresenta não só a paternidade de Deus, mas a partir da segunda frase apresenta o ambiente de Deus. É o que está nos céus. Céu é símbolo de plenitude, soberania, infinitude. E Deus, ele não só habita os céus, mas ele é o dono de toda a existência. Assim, ao dizer Pai Nosso, colocando todos nós diante dessa figura paterna do coletivo, ele também apresenta que é o Pai que está no céu. Não é o Pai terreno, não é um Pai limitado, não é um Pai que tem o seu poder restrito ao tempo e ao espaço. Não, é o Pai soberano, que nada foge do seu domínio. Nada foge do domínio e do poder do eterno Deus. Se nós colocarmos diante disso a ideia de que Deus é o nosso Pai e alinhar a certeza de que nada foge do nosso domínio, como isso tem que gerar calma aos nossos corações. Como essa consciência tem que gerar tranquilidade às nossas vidas, confiança diante dos desafios. Viu como é poderoso essas duas frases do Pai Nosso? Ela mostra, além de mostrar a nossa identidade, o nosso pertencimento a Deus, também mostra a soberania desse Deus. E de igual modo, no segundo subtópico, apresenta o quê? O destino daqueles filhos fiéis que andam segundo o conceito do Pai. Ele está no céu, ele é o nosso Pai e ele reservou morada para nós junto a ele. O céu, ele mostra, esse estar no céu, mostra para nós o nosso destino e deve gerar no nosso coração o quê? Esperança. Esperança de que esse Deus soberano está cuidando de todos nós. A partir disso, aplique esse tópico, faça a conclusão e escreva no quadro ou aplique no slide ali, coloque no slide a reflexão da semana.
eu quero que você finalize, eu quero deixar como sugestão que você venha finalizar essa lição falando sobre a noção e a importância de nós entendermos a paternidade de Deus. Muitas pessoas vivem vidas apequenadas de oração, vidas sofridas de oração, porque eles não compreendem Deus genuinamente como um Pai perfeito, um Pai soberano, um Pai todo-poderoso, um Pai de amor, de justiça, mas também de amor. Essa justiça, a justiça e o amor de Deus se complementando para o nosso benefício. Então, essas duas primeiras frases do Pai Nosso já é um banquete para que nós nos entreguemos ainda mais em oração, nos aprofundemos ainda mais em uma vida genuinamente robusta de oração. Professor, eu tenho certeza que essa aula vai ser uma bênção. Eu quero te incentivar, entre no site da Kalel, vai lá. Nós disponibilizamos de forma gratuita todos os subsídios. Então vai lá, acesse o site e faça uso desses subsídios, faça uso desse vídeo, faça uso dos slides e, acima de tudo, nos ajude a divulgar. Talvez você conheça alguém na sua igreja, alguém no seu convívio, alguém no seu trabalho, alguém na sua família, um companheiro que não tem escola bíblica na sua igreja. Eu quero te incentivar. A escola bíblica é um ambiente de crescimento, de fortalecimento de fé. Igrejas que não têm escola bíblica sofrem mais, são crentes mais raquíticos. Então, eu quero te incentivar a nos ajudar a divulgar. Divulgue as revistas da Editora Kalel, que eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, querido professor. Te aguardo na semana que vem.